Fala aí, pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai fazer uma nova questão do Irodov e ela fala sobre eletrostática, né? E a gente vai utilizar o cálculo para resolver ela. É sempre interessante vocês darem uma olhada, né? Porque às vezes a gente usa um conceito mais simples de cálculo, usando elementos infinitesimais para resolver um problema que é simples, uma vez que você saiba fazer isso. Então vamos lá para a questão. A questão é o seguinte: você tem um disco carregado, ele tem uma densidade superficial de cargas sigma em toda a sua superfície. Ele tem um raio Rzão e o que a gente quer é calcular o potencial na extremidade dele, né? Na borda dele. Então a gente vai usar a modelagem de cálculo. O cálculo, né, quando a gente estuda matematicamente, muitas vezes a gente não lida com a modelagem do problema usando o cálculo, que é pensar em termos infinitesimais do problema, e que pode ser interessante vocês aprenderem essa técnica. Então, a primeira coisa, a gente vai colocar o disco aqui, olhando de cima, e vamos escolher um ponto qualquer aqui que a gente vai calcular o potencial. Então, por simetria, né, o potencial em toda essa extremidade aqui tem que ser igual, né, porque o disco ele é simétrico, então não faria sentido você ter potenciais diferentes ao longo da extremidade, então vamos supor que a gente quer calcular aqui nesse ponto. Então, o que a gente pode fazer aqui é pensar em um elemento infinitesimal aqui, formando um arco. Deixa eu redesenhar aqui. Falei, pessoal, peguei meu óculos ali, não estava enxergando nada, né? Vocês viram um desenho patético ali, mas agora tá bom o desenho, pelo menos vai ajudar mais. Então, a gente vai calcular o potencial nesse ponto aqui, e a ideia, né, por trás do cálculo não é só as contas em si, de derivada, integral, mas é você modelar o problema pensando em elementos diferenciais, ou infinitesimais, né? Então, a gente vai pegar aqui, ó, faixas equidistantes desse ponto aqui. Então, a gente vai fazer a contribuição dessas faixas infinitesimais daqui do início até o fim. Quando a gente soma todas essas contribuições, a gente consegue calcular o potencial nesse ponto. Então, a gente vai ter essa faixa aqui, ela vai ter uma área infinitesimal, dA, certo? E essa distância aqui eu vou chamar de Rzinho. Então, todos esses pontos nessa faixa, como ela é muito estreita, né, a gente vai considerar que é como se fosse quase uma linha, e aí dizer que é R essa distância desse ponto aqui até essa linha, que na verdade é uma faixa que no limite vira uma linha. Então, aqui é R, aqui tudo é R. E agora é o seguinte, o potencial que essa faixa produz aqui, ele é K dQ, porque como tem uma área infinitesimal, vai ter uma carga infinitesimal correspondentemente, né? Já que a gente tem que a carga, né, vai ser a área vezes essa densidade aqui. Então, dQ dividido pela distância que é Rzinho. Aqui é dV, né? Porque é um diferencial de potencial, né? Então a gente vai somar todos esses potenciais para ter o potencial total. Então a gente sabe também que o dQ vai ser justamente essa densidade de cargas vezes a área. Então vai ser K vezes sigma dA sobre R. E essa área aqui, né, como que a gente pode relacionar ela com um Rzinho? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode ver, né, que na verdade isso aqui seria um dr, certo? Que é justamente essa faixa vezes esse comprimento aqui, né? Que no limite a gente pode pensar como se fosse um retângulo meio que dobrado, né? Então esse dA aqui vai ser esse arco aqui que eu vou chamar de L vezes essa largura aqui, que é dr. E esse L aqui a gente pode calcular como, né? A gente sabe que o raio aqui vale Rzão, né? E aí, né, beleza, pensem nisso aqui como sendo uma circunferência. Agora, se eu ligar esse ponto aqui até essa outra extremidade, chamar esse ângulo aqui de θ, a gente tem, né, que esse triângulo aqui, ele vai ter que ser necessariamente retângulo, né? Porque não sei se vocês lembram, mas quando o triângulo é inscrito na circunferência e um dos lados dele é o diâmetro, então o ângulo oposto é 90 graus. Então aqui é 90 graus, então esse triângulo é retângulo. E a hipotenusa dele vale 2Rzão, né? Ou seja, 2Rzão vezes o cosseno de θ vai ser o Rzinho. Então, 2Rzão
vezes cosseno de θ, vai ser o Rzinho. E esse arco aqui, né, que vai ser o nosso L, ele vai ser justamente o Rzinho vezes o ângulo θ, né? Então, esse L vai ser, na verdade, não vezes o ângulo θ, vezes 2 vezes o ângulo θ, né? Porque a gente está considerando aqui de cima a baixo. Vai ser 2 θ Rzinho. Então, agora, substituindo aqui, a gente vai ter que o dA é 2 θ R vezes dr, só que o Rzinho é dado por isso aqui, né? Então, dA é igual a 2 θ vezes Rzinho, que é 2R cosseno θ, vezes o dr. Aí a gente quer que isso tudo aqui, quando a gente jogue lá, fique em função só de uma variável, né? Aqui a gente tem θ e Rzinho. Então, o que a gente faz quando a gente tem esses casos aqui, ó, a gente tem o dr, né? A gente queria o dθ para substituir. Então, a gente diferencia essa equação aqui. Então, diferenciando, aí diferenciar é basicamente derivar esse lado em função de θ e derivar esse lado em função de r. E aí você coloca um dθ e um dr, né? Em cada lado. Então, derivando em relação a θ, esse lado aqui vai ficar 2r menos seno de θ. Aí, não esquece de colocar o dθ. E a mesma coisa, aí derivando o r vai dar 1, né? Colocando o dr, fica assim. Então, a gente tem essa expressão. Só ressaltando, né? Não é imprescindível você saber cálculo para passar no ITA. Na verdade, eu conheço muita gente que passou sem nem saber cálculo, mas talvez seja interessante, né? Com essa aumentada aí no nível de dificuldade do ITA, saber trabalhar assim com essas particularidades, né, de montar em caso diferencial aqui, né, ou então diferenciar a equação, que muitas vezes isso ajuda bastante. E não só em física, né, muitas vezes uma questão de geometria analítica, você sabendo o cálculo, você consegue ali. Obviamente a gente não quer que vocês aprendam todo o livro lá do Guidoriz, né, mas é interessante talvez vocês conhecerem um pouco dessas ferramentas. Então agora substituindo esse dr aqui na expressão do dA vai ser 2 θ vezes 2r cosseno de θ vezes 2r vezes menos seno de θ dθ. Finalmente, substituindo aqui, o nosso dv vai ser k sigma vezes, eu vou já substituir o r aqui, né? O r é 2r sobre cosseno de θ, o rzinho no caso. Então vai ficar 1 sobre 2r cosseno θ vezes o dA, que é isso tudo aqui, que vai dar 8r ao quadrado menos 8r ao quadrado cosseno de θ seno de θ. Pronto. 8r, vezes um θ também. Essa aqui é a nossa expressão, né? A gente pode cancelar um 2 aqui e um cosseno de θ, né? E um r. Então, resumindo, a gente vai ter que o dv esse k eu posso abrir também, né? Lembrando que k é 1 sobre 4 π ε0, e aí vai acabar cancelando 8. Então vai ficar 1 sobre π ε0 vezes sigma vezes menos r seno de θ vezes θ dθ. Então essa aqui é a nossa expressão. Se vocês notarem, a gente tem do lado uma função só de dv, né, de v, e do outro a gente tem uma função que envolve constantes, o θ e o dθ. Então agora já dá para a gente integrar os dois lados. E integrar, né, é justamente a gente pensar em todas as contribuições. Nesse caso aqui a gente pensou em uma arbitrária, né, em uma genérica aqui. Agora a gente vai somar todas as contribuições para pensar no problema como um todo, né? Então, o potencial no fim, né, somando todas as contribuições, vai ser menos sigma π ε0 r vezes a integral de θ seno θ dθ. Então, só relembrando, né, quando você faz integral, você faz ela em relação a alguma variável, nesse caso em particular, né? A gente está fazendo em relação à variável θ. Então, tudo que não depende de θ, que é constante em relação a θ, né, a gente pode tirar da integral. Então, esse sigma é constante, esse r é constante, esse π e esse ε0 tudo constante. Então, sai da integral. E aí, o θ é uma função de θ, obviamente, né? E o seno de θ também é uma função de θ. Então, eles ficam aqui. E os limites de integração, né? Agora você olha para o problema que você bolou, né? O modelo.
que a gente está fazendo é justamente pegando θ de igual a 0 até π sobre 2, né? Cuidado que muita gente pode confundir, né? Que a gente está pegando de menos π sobre 2 até π sobre 2. Só que se a gente estivesse fazendo isso, a gente estaria contabilizando 2 vezes o potencial devido a essa tira aqui, tá? Porque aqui, ó, a gente multiplicou por 2. Então, a gente já tem que ver que, na verdade, o θ ele vai de 0 até π sobre 2. Então, ele vai de 0 até π sobre 2. E agora, essa integral aqui, o mais interessante é a gente fazer ela por partes, né? Então, eu não vou me alongar muito aqui, né? Mas a gente tem basicamente que a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du, onde u e v são funções de um dado parâmetro. Então, a gente vai usar como o u sendo θ e o dv como sendo seno de θ dθ. Então, vai ficar a integral de θ, seno de θ dθ, vai ser u vezes v, o u é o θ, né? E o v é a gente integrar seno de θ dθ, que é simplesmente menos cosseno de θ, né? Então vai ficar θ vezes menos cosseno de θ menos a integral de v du. E agora é interessante, né? Porque a derivada de u, que é o du, vai ser simplesmente 1, e o v a gente já tem que é menos cosseno de θ, né? Então vai ficar menos integral de menos cosseno de θ dθ. Isso aqui também leva em consideração os limites de integração, né? Então, como a gente quer de 0 a π sobre 2, a gente faz isso aqui de 0 a π sobre 2. Esse termo aqui vai cancelar, né? Porque quando o θ é 0, ele cancela, e quando é π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, pode excluir isso aqui. Esse menos do lado de fora vai, com esse outro menos aqui dentro, vai cancelar. Então, vai ficar mais. E a integral de cosseno de θ é seno de θ. Então, isso aqui vai ser simplesmente seno de θ avaliado de 0 a π sobre 2, que é 1, né? Porque seno de π sobre 2 é 1 e seno de 0 é 0. Então, no fim, dá 1. Substituindo aqui, a gente vai chegar que o V, vou escrever de outra cor aqui, o nosso V, ele vai ser menos sigma r sobre π ε0. E agora aqui vem uma ressalva, né? Na verdade, o V ele é mais sigma vezes R dividido por π ε0. Às vezes, nesse tipo de problema, né, que você cria o problema em termos físicos e depois chega numa resposta que tem o sinal oposto, né? A única questão aqui é que a gente pensou nele vindo aqui de fora e chegando aqui mais para dentro. Mas, na verdade, fisicamente não faz sentido ser negativo, né? Então, aqui o intervalo de integração, o correto seria de π sobre 2 até 0. A gente sai do ponto próximo a ele e vai calculando até finalizar o ciclo para fora, né? Quando chega aqui, ele fica 0, e quando ele está bem próximo aqui desse ponto, ele vai indo para π sobre 2, né? Aí aqui no limite ele vira π sobre 2, esse ângulo aqui. Então é basicamente isso, era só trocar os sinais de integração aqui. Então, na verdade aqui é um mais, tá? Mas em termos físicos, é só você pensar em termos físicos que você consegue matar para avaliar os limites de integração. Então essa aqui é a resposta. Espero que vocês tenham aprendido aí como utilizar em elementos infinitesimais, né? A gente ainda vai fazer mais alguns problemas que envolvem isso, mas é interessante assim vocês conhecerem a ferramenta para, assim, no desespero, tentar resolver a questão, né? Entrem lá no nosso site, cosseno.com, melhor plataforma de banco de dados do IME-ITA do Brasil, a plataforma oficial do vestibulando de alto nível. Curtam o vídeo aí, por favor. Comentem se vocês acharem algo interessante aí e compartilhem com a rapaziada aí. Valeu, hein? Bora pra cima.